Fala, pitaqueiros! Sejam bem-vindos a mais um episódio Pitaco de Trânsito, onde eu, Rodrigão, E eu, Crepaldi, sempre trazendo temas interessantíssimos para você, pitaqueiro. E hoje nós temos a honra de receber aqui um amigo muito especial, viajou, veio de longe, veio de Cabreúva, é nosso querido secretário de Mobilidade Urbana, Henri Perks. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Prazer muito grande aí bater um papo com vocês aí e vamos para frente. Ô Henri, eu ia contar, mas eu vou deixar você contar. Eu vou pedir para você iniciar falando como que você começou no mundo do trânsito e onde que você conheceu esse barrigudo aqui durante essa trajetória. A relação trânsito foi via concurso público. Em 2010 prestei o concurso, fui aprovado. E ingressei em maio de 2010 mesmo. E naquela altura, né, da idade, né, então você já vai, pô, não vou ficar aí pulando de empresa em empresa. Entrou no serviço público, vamos seguir. E igual a maioria da população, né, ninguém entende nada, né? Então você entra, é novo. O que a gente sabe de trânsito é aquilo que o motorista aprende na autoescola. Mas para trabalhar com trânsito, aí o desafio foi, bom, já que eu vou continuar na carreira de agente de trânsito, que esse foi o concurso, a fórmula é estudar. Então eu optei em aprender. Como que eu faço para desenvolver um conhecimento? É estudando. Então a nossa Bíblia é o Código de Trânsito Brasileiro, mas mesmo que você leia a Bíblia mesmo, a Bíblia Sagrada, você não vai entender todas as palavras da noite para o dia. É a convivência. E no caso do CTB é o mesmo caso. Então você vai primeiro nas infrações mais cometidas e depois você vai se atualizando, vai se especializando nas demais. E como o trânsito, para se especializar, você tinha que... na verdade, no Brasil não tem uma faculdade de trânsito. Existem alguns polos que fazem gestão, né, que fazem pós-graduação. Aí, em 2012, eu ingressei na faculdade. Aí eu fui fazer faculdade de logística. Como eu vinha numa crescente estudando, estudei para o concurso, estudei para o Enem, eu passei no concurso, passei no Enem, e ingressei na faculdade de logística em 2012. Então eu fiz 2 anos de logística, 2012, 2013. Aí em 2014 eu estava apto a fazer uma pós-graduação. Aí nessa pós-graduação, ele falou, onde que tem? Hoje é uma facilidade muito grande você pesquisar pelo celular, pela rede social, pela internet, né? Mas há 10 anos atrás não tinha essa facilidade toda. Aí a gente foi pesquisar, aí o nosso secretário na época era o Gola, e o Gola indicou, né, foi meu primeiro secretário, né, então ele indicou, a gente já fazia alguns cursos pelo Detran, a gente já conhecia o Júliver, e nessa aí surgiu a oportunidade de fazer pós-graduação em Direito de Trânsito, e era pelo SEAT. Aí foi, como que a gente faz? Era em São Paulo, um final de semana por mês. Existe algum sacrifício, né? Você vai sacrificar o seu final de semana para estudar. Então foi da onde eu ingressei, fiz a inscrição, tudo certinho. E foi lá que a gente fez amizade, né? Porque somos da mesma turma. Se eu não estiver muito enganado, porque eu não marquei nada, mas acho que é a 44ª turma do SEAT. E tanto você, o Reis, que são de Barretos, né? O Kleber, né? Então, vocês 3 de Barretos, eu de Cabreúva, e a maioria, se não me engano, acho que tudo da Grande São Paulo. Então, a gente, é lógico, é um desafio, né? Vocês iam de ônibus, eu também, fui de carro, fui de metrô, fui de trem, fui de várias modalidades com o intuito de aprender, né? Estudar. Lembro que vocês ficavam lá no final de semana, né? Não sei se era hotel, o que era, um apartamento, alguma coisa, mas
eu ia e voltava todos os dias, porque para mim era, naquele momento, né, eu não tinha condições de ficar num hotel, era mais viável, né, eu voltar para Cabreúva, retornar para São Paulo no dia seguinte, do que eu pegar uma diária de um hotel, né, naquele momento. Então a amizade surgiu ali, e a gente vai, a vivência na área do trânsito vai trazendo essas experiências, vai ampliando as amizades, os conhecimentos, trocas de informações, né? Eu lembro quando vocês tiveram o patrocínio do CTB de bolso, a gente nas campanhas educativas, eu fiz um curso junto com os agentes de trânsito, aí vocês doaram os CTBs para nós, distribuímos para os agentes de trânsito, na verdade para toda a equipe do trânsito na secretaria. Eu tenho o meu, né, guardado, né, normal. E, então a amizade surgiu nesse momento aí, e os frutos estão vendo agora, né? 10 anos depois. O bacana é que nessa época aí, a gente também estava começando, tinha acabado a faculdade de Direito recentemente, Sim. e aí a gente precisava seguir um norte de alguma coisa diferente, né? E a gente descobriu também, meio que por acaso, após começamos, tinha um sacrifício, tinha tudo, e aí a gente tinha aquela expectativa de conhecer o Júliver, lembra? Sim, sim. Que o Júliver, fião, é o papa do trânsito aí, né? Então todo mundo falava, ele era comandante do CPTRAN em São Paulo, professor, entendia tudo. Era o único cara que escrevia sobre trânsito naquela época. Legislação. E aí a gente ficava, que dia que nós vamos ter aula com ele? Que dia que nós vamos ter aula com ele? E passou a pós inteira, a gente teve uma aula com ele, né? Uma aula. E a gente falava assim, não é possível, nós temos que ter uma aula com ele. E aí, depois a gente foi parceiro no CTB, a gente patrocinou lá com o Júliver, né? A gente tinha um escritório. E aí ficou nessa área. Mas o Júliver é amigo meu hoje. A gente tem contato, tá? O Júlio merece, assim, se a gente for falar dele, a gente vai passar o podcast inteiro falando dele. Eu tive o prazer recentemente atualmente eu sou membro efetivo do Fórum Paulista de Mobilidade Urbana. Eu ocupo uma das cadeiras, vamos dizer assim. E a gente teve o Fórum Paulista em Sorocaba, e eu tinha uma fala num dos painéis, então já estava programado que eu ia participar do painel já com antecedência, porque a gente, da diretoria, então eu sabia. Só fui estudar mais ou menos o tema, e quando foi no dia, né, o fórum são 2 dias, quinta e sexta. Então na quinta-feira eu fui ler a composição do painel, o Júlio estava presente. Então, na sequência lá, eu abri a minha fala agradecendo a honra de participar com ele naquele painel sobre trânsito, né? Sobre mobilidade urbana. Na verdade, é um paizão que a gente tem dentro da área do trânsito, né? Com certeza. Ô Henry, e aproveitando o gancho que a gente falou do Júlio, nós não vamos falar mais dele não, porque... Ô Júlio, eu tô esperando você aqui, hein? Eu sei que você já falou pra mim que tem que tirar 2 dias pra vir pra Barretos, que Barretos é fora de rota, mas ele vai vir, viu, fião? É longe, assim? Onde que fica? Perdido? Não, é porque ele tem que um dia pra vir, um dia pra voltar, ele perde 2 dias. O cara faz 50 mil coisas ao mesmo tempo, então ele fala que não tem tempo Ele vai dar essa moral pra nós. Mas ele vai vir. E tudo bem, aí nós fizemos após, a gente ia lá pro bar comer feijoada no sábado. Com certeza. E aí depois cada um seguiu o rumo, a gente voltou. E aí você continuou em Cabreúva e aí surgiu a oportunidade de assumir como secretário de mobilidade. Antes disso, quais eram os desafios que você vivenciava na função de agente de trânsito? Bom, como agente de trânsito, eu fui o primeiro agente de trânsito da cidade, né? Quando fez o concurso, o prefeito na época, após a homologação do concurso, chamou um agente. Então eu fui chamado. Era uma novidade, né? Então era uma mudança completa de todos os dogmas que a gente tinha. Porque a visão do trânsito em si, ela não é o que é hoje, principalmente para nós. A gente também não conhecia nada. Eu, pelo menos, não conhecia. Então, o desafio
que ainda acho que ainda é o maior desafio, você começa dentro de casa. É você começar a fazer para poder cobrar de alguém que faça. Então, usar o cinto, não usar o celular durante o veículo, né, quando você está dirigindo, estacionar de forma correta, não ultrapassar o limite de velocidade. São coisas que você começa, primeiro você se corrige ao seu redor e começa a olhar o que os outros fazem. Então, você imagina a cidade inteira, a cidade é pequena, todo mundo se conhece, a gente frequenta os mesmos ambientes sociais. Então, eu vou no mesmo supermercado que todos vão, eu vou no mesmo banco que todo mundo vai, eu vou assistir o jogo de futebol no mesmo campo que todo mundo joga. Então, a relação é próxima. E essa proximidade também te permite, né, a liberdade das pessoas te cobrar ou reclamar. Então reclama, naquela época, né? Pô, você que me multou. Às vezes você não sabe quem você está multando, você multa o carro, né? Então, às vezes você não é o motorista em si. Então o desafio maior, porque você tem que preservar sua família, entendeu? O nome. Então existem algumas coisas. Aí até que a prefeitura chamou mais 3 agentes. Aí o fardo foi dividido. Então dali para frente deu uma amenizada. A questão, aí nisso, depois que a gente fez a pós-graduação, o primeiro desafio meu foi trazer o que nós aprendemos dentro de sala de aula e corrigir o que nós fazíamos, principalmente a parte administrativa. Eu acho que a escola, né, a pós, ela traz para você a parte teórica, que na prática você, com conhecimento, você consegue fazer as alterações. Então, muitas coisas internas a gente alterou por questão que a lei dizia uma coisa, a gente não sabia que aquilo era uma lei. Então, a gente começou a alterar para fazer o que o trânsito é hoje. E nisso veio o convite para participar da Jari de São Paulo. Nessa Jari de São Paulo, eu tinha um amigo nosso, foi feito um convite, aí a gente vinha de Cabreúva, saía de Cabreúva para São Paulo uma vez por semana, as sessões era presencial, às terças-feiras. Aí a gente vê o quando é diferente a legislação entre estados e municípios. Porque você está julgando multa da capital de São Paulo, né? Então, você sai de Cabreúva, no meu caso eu saía de Cabreúva, e na sessão as multas eram feitas, a maioria delas, pela Polícia Militar, e a gente fazia os julgamentos na Jari da capital. E é uma escola, é um aprendizado enorme, porque existiam vários entendimentos, e você tem um entendimento legal dentro da pós-graduação, e você chega lá e se depara com os recursos, você tem que lê-los, né, todos, e ter o entendimento e aquilo que os demais membros discordam, tentar explicar para eles qual o seu ponto de vista. Então, eu acho que foi bem legal em relação a isso deu uma bagagem bacana, e na sequência disso, eu fiz outras pós. Nós fizemos juntos a de Direito, aí depois eu fiz a de Educação de Trânsito. Na verdade, primeiro eu fiz a de Engenharia, porque não tinha, né, não tinha que formar turma. Formou a turma de Engenharia, eu participei da turma de Engenharia, e na sequência abriu a pós de Educação. Então teve mês que eu fui para São Paulo 2 finais de semana para pós-graduação, né? Então, que eram 2 pós simultâneas, um período. Como gestão você já elimina, você só faz o específico. Ao término dessas 3 pós-graduações, e o conhecimento na área de segurança também, acabou me qualificando em condições de assumir um cargo, que eu já era o chefe dos agentes de trânsito. Tanto por idade, por conhecimento, como mais tempo de agente.
E quando iniciou, né, na campanha de 2020, Antes de você começar na campanha, já que você falou da Jari, das mudanças, deixa eu te fazer uma pergunta, senão eu vou esquecer. Para fazer as mudanças, teve muita resistência, porque todo mundo era acostumado a fazer de um jeito, aí você chegou e falou assim, não, eu aprendi na pós que isso tem que ser feito de tal maneira, porque esse é o correto. Teve muita resistência a aceitar esse novo? Não acho que foi resistência, porque você tem que convencer por quê. Eu tinha o motivo. Falei, olha, esse documento está errado. Então, por exemplo, a multa aplicada, ela tem que ser por um agente de trânsito. E a multa eletrônica, ela também é um agente de trânsito, mas o agente não é o equipamento. O equipamento é administrativo. O equipamento é o eletrônico. O papel é administrativo. Então, quem faz esse papel, o agente do administrativo que faz a multa eletrônica é a autoridade de trânsito. Isso a gente não sabia. Então, naquele momento, falou, olha, eu tive que explicar por quê e houve alteração. E essa alteração, ela fez com que o pessoal entendesse e que fizesse aquilo. É a mesma coisa no caso do curso. O agente de trânsito tem que fazer o curso. Olha, está na lei. E aí, a gente tem que convencer o órgão e a equipe de que aquilo não é só uma obrigação, mas é uma legalidade. Tem que fazer. Ô Henry, explica para mim, quem é a autoridade de trânsito? A autoridade de trânsito é assim, ó, o agente da autoridade de trânsito, que é o agente de trânsito. É ele que vai para a rua, lavra o auto e manda para frente, seja ele de meio físico ou meio eletrônico. É ele que fecha a rua, é ele que faz o controle do trânsito, é ele que faz toda a parte de orientação na via. A autoridade é a chefia, né? A autoridade é o responsável pelo trânsito. Então, nenhum agente da autoridade faz algo sem que tenha permissão ou conhecimento da autoridade de trânsito. Então, toda a responsabilidade... Na verdade, a autoridade de trânsito é o prefeito, é o executivo. Só que o prefeito não vai ficar lá fazendo isso. Então, ele delega essa função à autoridade de trânsito. Normalmente, a autoridade de trânsito é o secretário. Em 90% dos municípios brasileiros, a autoridade de trânsito é o secretário. Algumas cidades muito grandes, tipo São Paulo, tem outras autoridades, porque elas são divididas. Mas é a autoridade de trânsito que é responsável por todas as ações que envolvem o trânsito da cidade. Seja ela de qualquer viés de transporte ou de trânsito propriamente dito. Então eu sou o agente da autoridade, vou resumir aqui, não sei se lá o traje é esse, mas é muito comum a gente falar o marronzinho. Então eu sou o marronzinho, é amarelo. Lá é o amarelinho. E aí eu sou o cara que preenche o documento e é o que a gente popularmente fala, multou. Sim. Então eu multo, na verdade, eu estou só preenchendo um papel, vou mandar para você, que é a autoridade, para verificar se aquilo é consistente. Se for consistente, ou seja, se respeitar todos os requisitos legais, aí você manda ser processado e aí sim vira uma autuação, é isso? Sim, exatamente. A autonomia da autoridade é essa. É ele que determina que aquilo segue ou não. E tem cidades que parece que são separadas, né? Tem um amarelinho, que é da sua lá, tem lugar que é a polícia militar e tem mais um órgão, tem mais um também. Guarda Municipal. A Guarda Municipal. Na verdade funciona assim, né? A autoridade de trânsito é municipal, nesse caso, né? No Cabreúva é o município. Existe, mediante convênio, que a Polícia Militar ela autua para o Estado e, mediante convênio, ela autua para o Estado e para o município. Aí segue-se da mesma forma, né? A autoridade, vamos dizer que de mim, né? Eu continuo sendo autoridade de trânsito, nesse caso não muda nada. Eu só não tenho poder das multas estaduais, mas das multas municipais, o responsável é a autoridade.
Então, seja ele da Guarda Municipal, da Polícia Militar ou os agentes de trânsito, todos eles exercem o papel de agente da autoridade de trânsito e eu, como autoridade, dou consistência a todas as ações que eles tomam. Uma dúvida, para não te interromper. O agente municipal, ele atua o carro, ele pode atuar, mas ele pode remover, fazer coisa, ou ele tem que pedir apoio à polícia militar? Essa é uma dúvida que o pessoal tem. Ele põe nas costas o carro. Não, Ô, Fião, Não. como é que ele vai remover? não, mas tô falando, ele pode, tipo, mandar prender, eu vou mandar você chamar. Hoje pode, Aí, pode. mas até um tempo atrás não podia. Aí, ó, você viu? Porque assim, ó, o motivo que leva o veículo a ser guinchado ou rebocado, a maioria deles eram infrações consideradas estaduais. Essas infrações viraram concomitantes. Então, hoje, os agentes de trânsito municipais têm poder de fazer as multas que antes eram do Estado, exclusiva deles. Então, antigamente, qual é a multa que o agente de trânsito tradicional poderia, naquele momento, fazer o recolho do veículo? Só de estacionamento. Estacionou na guia rebaixada, na esquina, o local proibido, o agente de trânsito encosta o guincho e leva embora. As multas que eram de responsabilidade do proprietário as multas que eram de responsabilidade do Estado, como, por exemplo, documento sem CNH vencida, documento vencido do veículo, falta de licenciamento, essas multas que geravam a recolha do veículo, elas eram exclusivas do Estado. Hoje não são mais. Quando você fala do Estado, a gente está falando Polícia Militar. Polícia Militar. Ou a Polícia Rodoviária. Ou Polícia Federal, né? Polícia Rodoviária Federal. E hoje o agente de trânsito pode fazer, Pode. inclusive, lei seca. Todas. E a PM também pode fazer as multas que antes eram só de responsabilidade do agente de trânsito municipal. Que geralmente era estacionamento e circulação em parada. Exatamente. Você viu? Não tô tão assim. Não. A pergunta não foi tão assim. Não. Mas eu não podia perder a chance. Não podia perder a chance. Ele Não, já que é a cheio gente de derrubar, ele é cheio de derrubar. já que a gente deu risada, eu vou pedir pro Henry. Ô, Henry, a gente faz uma pesquisa aqui antes do podcast, né? O trabalho da assessoria de imprensa. Né? Bonito. Tem o diretor, tem a assessoria de imprensa, e eles me mandaram uma mensagem assim, falando assim, olha, tem uma história de um golzinho. Do gol? De um golzinho. Eu quero saber o que é essa história, que a minha assessoria só chegou no título. Sacanagem, né? Não, eu tenho um grupo de amigos, a gente joga futebol, inclusive no mês de outubro agora o time completa 10 anos, chama Esferas Futebol Clube. Esfera? Eu não vou nem... Esferas. eu achei que era esfera porque é redondo. Não, mas no começo eu também achei que era, mas não, é que o time tinha muita fera. Os Eu ia pedir para jogar, hein? Os melhores jogadores da cidade participam, né? Porque eu acho que o melhor jogador de Cabreúva faz parte do nosso grupo. E o nome ficou Esferas, né? E a gente, antes de montar esses feras, né, a gente tinha, o grupo de amigos era o mesmo, mas a gente tinha um time que chamava Barcelona. Né? E nós fomos jogar, todo jogo que a gente joga fora da cidade é uma briga para arrumar jogador, porque todo mundo tem uma desculpa para não ir. E às vezes a desculpa assim, realmente não pode ir. Ou está trabalhando, ou está com o filho, a mulher realmente não deixa, ou não. Sempre tem alguma coisa. Mas a gente passa um perrengue para ter os 11. Né? Raramente tem mais de 11. Aí nós fomos. Era um jogo contra. Naquele ano, o Ituano estava na primeira divisão. Então não dava para jogar no estádio do Ituano. Contra o. Como é? É Master, né? A gente é tudo velho, né? Então é veterano. Aí tinha um jogo marcado contra o veterano do Ituano. Aí, como não podia jogar no estádio do Ituano, jogamos em Salto, uma cidade vizinha. É um estádio lá em Salto. Aí, beleza, chegamos lá, cara, com 12 jogadores. Aí olhamos pro time dos caras, só ex-profissional, só cara bom, tudo boleiro, jogou na Europa, só cara bom.
Aí eu olhava assim, falei, puta, vai tomar um sapeco aqui, né? Aí tá, montamos o time, tal, fiquei no banco. Aí começou o jogo, 2-0 para nós, tal, beleza, tranquilo. Aí, e só chegando o jogador deles. Os caras estavam com 3 times, cara. Aí chegou mais um nosso, que hoje, esse cara que chegou, hoje ele é o nosso treinador do Esferas. Aí beleza, né? Acabou, aí começamos o jogo, 2-0, tal, não sei o quê. Segundo tempo, entrei no jogo, aí os caras, 2-1, 2-2. Falei, pô, vai virar, porque trocaram o time inteiro, né? E nós só tínhamos 2 jogadores para trocar, né? Aí teve uma bola lá que o goleiro foi sair com a lateral esquerdo. Aí ele pegou essa bola e, em vez de ele ir para frente, ele bateu na bola para ir para o outro lateral. Ele cruzou praticamente a frente do gol inteiro, né? E eu estava um pouco mais para frente do meio de campo. Na hora que ele bateu, a grama estava seca, bateu 2, 3 tapas assim no chão. Aí eu saí com aquela velocidade, como diz o cabeça, né? Esmoluxo, né? Bem naquela rapidez, né? Eu cheguei e já virei teu corpo assim, né? Pá, bati a bola para frente no gol, né? O gol tava vazio, porque o goleiro não deu tempo de voltar, né? Eu cheguei na bola primeiro que ele, né? Aí, beleza, fez o gol, tal, beleza, tranquilo. Ganhamos o jogo, né? Os caras bravos pra cá, pô, nós não conseguimos ganhar de um time desse, os caras não tinham nem banco, e não sei o quê, né? E tal, e beleza, chegou no vestiário, né? Tal, tira a meia, tira a camisa, pá, tomar banho, não sei o quê, aí foi sacanagem, né? Falei, foda, viu, cara? O que foi, hein? Nossa, cara. Quanto ficou o jogo mesmo? 3-2. Então, né? Fiz um golzinho, né? Aí o meu gol foi o da vitória, né? Aí pegou, cara. Os caras não acreditam. O golzinho, né? Então toda vez que eu faço um gol, aí todo mundo fala, pô, quem vai aguentar o Henry, né? Porque, pô, 53 anos, gordo. Gordo não, é até sacanagem falar que tô gordo, né? Eu tô com excesso mesmo de gordura, que eu engordei mais ainda. Aí você faz um gol, cara, pra mim é uma felicidade grande demais, né? Então virou a história do golzinho, né? Inclusive ontem eu fiz um de pênalti, né? Golzinho. É o golzinho. Você viu assim, tinha 12 e ainda ficou no banco, né? Ele entra, faz o gol, pronto. Não, eu já achei que ele ia contar a história o seguinte, ele entrou, tava 2-0, o outro time empatou, falei, pronto, a culpa é dele. Não, mas se perde o jogo, a culpa é ser mesmo, mas não foi não. Ganhou porque o gol que eu fiz foi o gol da vitória. Aí virou comédia entre a turma, né? Aí eu faço o gol, eu fiz um golzinho, falei, nossa, agora danou, ninguém aguenta mais. É legal, a história do golzinho é bacana. Eu achei que a minha assessoria não tá muito boa, não, porque ela me mandou falando assim, ó, esse aqui é uma história de um golzinho, de um carro. Eu achei que era um gol? Você achou que era um carro? Todo mundo tá me derrubando aqui, hein? Você sabe que tem um amigo meu que também é jogador de bola, ele, assim, quando tem o jogo, ele é o que acaba com o jogo, porque ele quebra a perna de um, derruba o outro, arranca o tornozelo. Fala a briga, né? Não, brigar não briga não, mas parece um trator arrastando os outros aqui, ó. Quem que é esse cara? Eu não sei, né? Quem será? Oi, vamos voltar lá pra Jari, o Jari. Jari? Você sabe se é Jari ou Jari, né? Então, volta pro podcast. A qualidade dos recursos, como que era? Não, é péssimo. É péssimo. As histórias são as mesmas. Eu não fui abordado. Eu não estava nessa velocidade. Eu passei no amarelo. Você sabe que a gente teve aqui o Eduardo Polizelli, e ele é membro também da Jari de Colina, um outro município aqui de São Paulo, e ele contou praticamente a mesma coisa. Eu te fiz essa pergunta porque nós estamos falando de outro município, mais distante, e a gente começa a perceber um padrão, né, das situações. A pessoa vai lá e é sempre ali a mesma alegação, querendo transferir a culpa para quem lavrou a infração, né? Alguns casos assim são bem o que tinha muito na Jari. Naquela época, depois mudou, mas era quando você tinha lá a responsabilidade do proprietário em comunicar a venda. Então eu vendo o carro para você, hoje é online, né? Você faz online, mas naquela época a primeira mudança foi a mudança para os cartórios. Aí os cartórios passaram a ser responsáveis a fazer a comunicação.
Mas antes disso, aquele CRV verdinho, você tinha que fazer o quê? Você faz a transferência, eu vendo para você, faz a transferência, você assina, a gente vai no cartório, e eu, que sou o vendedor, eu tinha obrigação, isso estava escrito lá no documento, que a maioria não lia, a obrigação de comunicar ao órgão de trânsito. Quando que isso não funcionava? Não funcionava quando eu vendo o carro para alguém e esse alguém não faz a transferência. Olha, eu já comprei o carro, já paguei, vai vir uma multa, mas a hora que vier a multa eu pago, mas eu não tenho dinheiro agora, eu vou esperar meu 13º. Um exemplo. Aí ele vence o prazo dos 30 dias e aí ele vai pagar essa multa, ele vai pagar o licenciamento e a transferência no final. Ou no final da placa. O que acontecia? Aí a gente tomava uma multa, essa multa ia para o antigo proprietário. Aí o antigo proprietário falou, poxa, eu já vendi. Aí você vai ter que rastrear no Detran a data que ele vendeu e ele tinha aquela obrigação de fazer a comunicação de venda e não fez. Então isso gerava muito transtorno mesmo, a gente tinha que pedir diligência para o Detran, mandar os espelhos de compra e venda e às vezes a gente ficava até com dó, mas realmente... Aí depois que virou com os cartórios, diminuiu bastante. Aí a lei retirou do CRV a obrigação, aí já não era mais obrigado, né? Vendeu, acabou, registrou no cartório. Mas a gente ficava com dó realmente das pessoas, que às vezes era falta de conhecimento mesmo, mas era o que estava na lei, não tinha como fazer diferente. Você já estava, salvo engano, você já era secretário quando veio a alteração legislativa que possibilitou solicitar pedido de conversão da multa em advertência, sim, né? Sim. É muito comum as pessoas fazerem essa solicitação lá em Cabreúva? Não é comum. O que é comum é nós ofertarmos. É o contrário. Por quê? O secretário anterior, na época dele, não é que ele não quisesse. Era que a lei dizia poderá. Sim. Então, como não era obrigação, não era obrigado, determinou-se que não ia fazer para ninguém. Então, não tinha. Porque senão você não tem critério. Se eu posso, por que eu posso para você e não posso para o outro? Então, optou-se entre nós mesmos de que isso não iria acontecer. Com a mudança da lei, aí já não é mais poderá, e sim que ele tem direito, deveria até ser automático, mas como os Detrans não se conversam, né, a linha é diferente, você não consegue, eu não consigo ver o Renache da CNH sua, por exemplo, de Barretos. Então, eu não sei se você tomou uma multa aqui nos últimos 12 meses, se ela ainda não tiver pontuado no seu prontuário de Detran. Então, eu entendo, né, é um entendimento nosso da Secretaria, que a multa de advertência, então, todas as pessoas que procuram a Secretaria, falam, olha, eu tomei uma multa de radar e, pô, sacanagem, eu queria estar com recurso. A primeira pergunta que a gente faz, o senhor tem ponto nos últimos 12 meses? Não tem, então o senhor pode solicitar a advertência. E a gente explica que julga-se o recurso como advertência e a multa é cancelada e os pontos não, entendeu? Então, aliás, os pontos também. Então, que a maioria do pessoal é recurso, mas não é nem pelo valor. O valor da multa é baixo, é mais pela pontuação, principalmente o profissional. Então a gente oferta para ele e se ele quiser. Agora, se ele não tem, né, ou seja, se ele tem a pontuação nos últimos 12 meses, eu não consigo resolver. Porque o pessoal acha assim, a cidade pequena, todo mundo acha que você tira multa. Você tem ponto na sua CNH? Não, não tem. É um direito seu. Eu estou te ajudando. Então, é um poder que eu tenho, mas ele é legal. Então, eu oferto, porque essa multa, ela serve de fato como advertência, que às vezes realmente a pessoa não sabia que lá tinha um radar, não sabia que ele era proibido fazer alguma coisa. Então, aquilo realmente serviu de advertência. Porque uma vez que ele toma a multa, ele não volta mais. Nesses casos, não. Ou seja, o pitaqueiro que está assistindo a gente, se você tiver cometido uma infração leve ou média e não tiver pontuação nos últimos 12 meses,
No mesmo prazo que você tem para fazer a indicação de condutor, você pode fazer a solicitação da conversão dessa multa em advertência. Tem que juntar os documentos pessoais e a sua certidão de pontos que é emitida pelo Detran do seu estado, provando que você não tem pontos nos últimos 12 meses. Perfeito. E aí a autoridade não tem escolha. Se você cumprir os requisitos, ele é obrigado a fazer essa conversão. Isso pode ser feito uma vez a cada 12 meses, certo? Sim, sim. Então, é uma dica interessante que foi trazida aqui para a gente. Pitaqueiro, enquanto está lá vendo se tem ponto no prontuário, nós vamos comer. Não, a comida aqui hoje tá boa, hein? Né? Ó, Empório Bom Dia, o Aquático aqui na Avenida 15, vai lá visitar, fantástico. O pessoal vai lá, atende bem. Hoje nós temos uma novidade. Hoje é novidade. A gente só tem novidade de comida, né? Então, ó. hoje é assim, é um apoio especial, um patrocínio especial do Hot Dog Family lá de Cabreúva. Os proprietários lá, o Ademir e o Raul, mandaram para nós aqui, através do nosso diretor, falando que iam falar para o convidado especial Henry, na volta, depois que gravasse o episódio, passar lá e escolher o cachorro-quente que quisesse. Como é Hot Family, né? Então tem que ser pra família inteira, né? Isso aí. É para a família inteira, claro. E quando a gente for lá em Cabreúva também, visitar o Henry, vai estar convidado, tá na faixa. Viu? Não, e se não quiser ir em Cabreúva, vai em Itu. Também. Tem os dois. Mas a galera lá é muito boa. Inclusive, eu já fiz lá uma palestra para eles com os motoboys. Olha, Não lembro aqui. agora de memória assim quanto tempo faz, mas acho que deve ter uns 3 a 4 anos. Eu estava tendo muito acidente, muita irregularidade. Ainda tem, porque o motoboy é complicado, né? Você tem que ter o trato realmente, estar sempre conversando com eles para melhorar o desempenho deles e evitar acidente. E eles têm, como eles fizeram o delivery, e eu fui lá, se não me engano, acho que tinham uns 6 ou 8 motoboys, além de algumas pessoas que eles convidaram para participar. Então, Bem além legal. de ser o melhor cachorro-quente de Cabreúva, ainda são preocupados com a segurança no trânsito. São, isso é verdade. Tá vendo? Isso que é exemplo, hein? Vamos montar um estúdio em Cabreúva? Opa. Para lá, quem sabe. Né? Seja bem-vindo. Henry, vamos falar agora da... Será que eu perguntei isso para ele? Você derruba todo mundo, né? Continua. O povo xinga muito os agentes de trânsito. Existe essa realidade de você estar lá fazendo autuação e quem está sendo autuado querer bater, querer xingar? Porque a gente vê movimento de querer porte de arma para o agente não pode isso, aquilo. É verdade? É verdade, isso é fato. Não tem ninguém no mundo que gosta de tomar multa. Tem nós. Eu trabalho a gente é da área do trânsito, mas nós somos motoristas. E ninguém é perfeito. Eventualmente você pode cometer uma infração de trânsito. E a gente também não gosta de tomar multa. E não precisa ser multa de trânsito, né? Pode ser qualquer tipo de multa. Então, pode ser um fiscal do meio ambiente, fiscal de postura, seja lá quem for, e aplicar uma multa, você não vai gostar. A diferença é que eles acham que nós somos frágeis. Então, o cara está estacionado no local errado, ele está cometendo infração de trânsito, aí o agente de trânsito chega, a maioria não chega para autuar na hora, né? Chega para tentar resolver o problema, porque aquele carro está atrapalhando. De quem que é o carro? De fulano. Pô, gentileza, tem como o senhor retirar? Aí vem os embates. Pô, vocês não têm outra coisa para fazer? Tanto lugar para vocês irem, vocês vão vir aqui. Aí já xinga. A gente de trânsito é igual juiz, né? Tem que ter 2 mães. Então, é normal. E como são poucos agentes, então todos se conhecem. Né? A cidade inteira sabe que só tem nós, pô. Quem que foi? Então, tem muita desavença. E são sempre os mesmos também. Isso é fato, a gente já conhece, assim, aquele lugar, aquele carro, a gente passa, sabe quem que é? Esse que discutiu em tal lugar e tal dia.
Agora, o que eu acho que mais mudou, Crepaldi, foi o seguinte, o infrator online. O que é isso? É aquele cara que nem dirige e ele briga com todo mundo na rede social. É o famoso hater. O hater da Entendeu? vida. Ele é o cara que... nós temos lá independente, né? Mas alguém posta alguma coisa na rede social e aquilo bomba, principalmente, independente se tem razão ou não, mas aquilo bomba de uma certa forma e os comentários, a gente lê tudo, né? Às vezes a gente não responde, mas a gente lê. Aí tem os especialistas, sabem tudo. E a gente, às vezes a gente até dá risada, mas alguns comentários, eles são bem ofensivos. Entendeu? Então, esse pessoal, e aí você clica no perfil, alguns existem e outros é fake. Porque não tem foto, não tem nada, né? Então você já percebe que você nem... Só tá lá para perturbar. Ele entra e ele fala, não com propriedade, mas ele fala coisas que... ele esquece que o agente de trânsito é um ser humano, tem família, ele não quer saber disso não. Ele defende a opinião dele e fala o que ele acha que tem que falar. Então, de vez em quando acontece isso aí. Na rua é mais difícil, porque te vê de frente, né? Agora, que você comentou aí em relação ao porte de arma, é uma coisa muito relativa. Eu sou militar, né? Eu servi a Marinha, então eu sou um militar da reserva não remunerada. Então eu sou a favor do porte de arma, não sou contra. Agora, eu tenho pessoas na minha equipe, até por questão religiosa, eles não são a favor. Então, o que eu acho que deveria acontecer é o seguinte, era ser possível, era ser autorizado e não ser obrigado. Essa é a diferença. Porque se você coloca lá, se a lei permite que eu possa ter o porte de arma, ok. Se eu quero uma arma, faço os meios legais, porque você imagina, nós somos em 7 agentes de trânsito na cidade. Para você ter o porte de arma, você precisa passar por todos os testes legais, psicotécnico, né, exame médico, mas digamos que 2 agentes sejam reprovados. Eles não vão ser demitidos. Quando eles entraram na prefeitura, não existia porte de arma. Então, isso pode ser uma exigência futura para os próximos agentes de trânsito, para ser critério de desclassificação do concurso. Agora, para a gente que já está, não. Então, ele tem que ser opcional. O que a legislação propõe, o que ela não pode fazer é me obrigar. Olha, eu quero que você utilize. Você é obrigado a usar. Se você não usar, ou você não vai para a rua, ou eu vou te exonerar. Isso não pode. Isso é ilegal. Agora, eu acho que o porte de arma é legal. Agora, sim, o Brasil ele é muito extenso. Ele tem características diferentes em cada região, em cada cidade. Então, você não pode comparar o estado de São Paulo com uma cidade do Nordeste. É diferente. Você pega o interior, Barreto, Cabriúva, Barretos é o interior de São Paulo. Se eu for para o interior, eu vou falar do Ceará porque eu vou sempre para lá. Mas digamos aí que... como é que eu vou comparar o interior do Ceará com o interior de São Paulo? É muito discrepante. A realidade lá é outra. Eu conheci uma cidade lá na região de Tauá, Arneiroz, um grande amigo meu, a família dele mora lá. Lá, o pessoal toca boi, toca criação de carneiro com moto. Você acha que a gente já deveria começar a pensar, igual em outros países, que a legislação de trânsito é estadual, que cada um monta de acordo com a sua própria realidade? Ou você acha que, do jeito que é feito no Brasil, que é uma lei para o Brasil inteiro, é o melhor método? Eu acho que ainda é o melhor método, partindo do princípio que se você fizer isso que você está falando, seria como se fosse nos Estados Unidos. Cada estado tem sua legislação.
mas a gente tem, as nossas fronteiras são muito básicas. A gente cruza de um estado para o outro em questão de tempos. Né? Barretos aqui, eu estou perto de Minas. Né? Então, Cabreúva está mais centralizado. Mas você tem Minas fácil, Rio de Janeiro, né? Você vai para o Paraná, você faz longas divisas. As divisas são várias. Então, eu acho que se cada estado tiver uma legislação e não for ela uniforme, eu acho que isso complica, porque cada estado vai ter um jeito, aí você vai ter que fazer algo diferente. Eu penso que, por exemplo, nós temos a nível de estado, né, de país, o Mercosul. Nós temos a nossa CNH que podemos trafegar nos países vinculados ao Mercosul. Então, baseado nisso, já acho que não deveria ter uma legislação por estado. Porque se você tem lá o país que tenta unificar para que todos simplifique o nosso documento, se eu fizer isso de uma forma regionalizada, eu vou ter diferentes legislações dentro do mesmo espaço do país, entendeu? Por mais que ele seja extenso, tanto não só territorial, mas até por comportamentos diferentes, eu acredito que se fizer esse tipo de mudança, eu acho que fica pior, no meu ponto de vista, né? Eu acho que fica pior. Não é científico, eu não pesquisei isso, não é nada, é uma opinião minha pessoal. Como você atuou na ponta e agora está na outra ponta, vamos falar assim, gerenciando, você acha que a quantidade de autos de infrações que são feitos reflete a quantidade de infrações que são cometidas? Não, de forma alguma. A quantidade de infração cometida é 3 vezes mais. É que não tem olhos para tudo. Quando você está lavrando um auto de infração, passa 5, 6 carros que cometem infrações semelhantes à que você está cometendo. Vou dar um exemplo de moto. Você está parado numa esquina, fiscalizando. Hoje a operação chama cavalo de aço, né? Padronizou no estado de São Paulo, eu tenho certeza, né? Não sei nos outros. Mas se tiver, você fez uma blitz, o que passa de motoqueiro com a viseira levantada é absurdo, é muito grande. Aí você tem, eu falando só da moto, você tem a viseira, você tem o escapamento, se for final de semana você tem o chinelo, então são várias infrações. Além, se você fizer abordagem, você vai achar a questão do documento e o licenciamento. Então, se você fizesse um pente fino e parasse assim, vou parar todos, não dá conta. Então, você para aleatoriamente, né? Então, vou abordar o próximo. Encosta e nisso vai passar vários que isso é uma coisa pessoal, né? Ele vai falar assim, puxa, ainda bem que não me pararam, porque hoje eu estava errado. Entendeu? Então, a quantidade é muito grande. E como autoridade de trânsito, você acha que as pessoas que são autuadas e recorrem, aquelas que são representadas por advogados, fazem um recurso melhor do que se elas fizessem sozinhas? Se o advogado não fizer o copia e cola, eu acho bacana. Já aconteceu, né? Você veio o recurso e a placa é outra. Ou seja, ele pega o mesmo processo, ele troca os dados e acaba esquecendo o principal, que é a placa, o número do auto. Então, mas eu acho que quando você procura alguém para entrar com recurso, ou é realmente porque você não tem conhecimento, aí alguém te indica, né, procura um advogado para te orientar. E se esse advogado ele se dispõe a fazer o processo, a gente entende que ele entenda do assunto, né? E o outro é quando ele quer postergar a penalidade dele, principalmente no caso das suspensões. Mas do contrário, não. Vou fazer uma última pergunta de multa, depois a gente passa para um outro assunto que é legal, que o Henry vai falar com a gente também, de educação. A indicação do condutor, se passar aquele prazo que ela tem da primeira notificação, ainda é possível ser feita?
Só mediante processo, porque acredito que não. Porque assim, ó, a multa ela é dividida em períodos. Então, você comete a infração hoje, eu tenho 30 dias para fazer o lançamento em sistema, para convalidar ela e tudo, para que aquilo seja confirmado. Dali, quando eu emito a notificação, eu tenho um prazo que você vai fazer a defesa e automaticamente a indicação de condutor. Seja ela física, que a gente manda ainda pelo correio, ou seja ela pela CDT, que é a carteira digital. Se você não perde o prazo, ok, fez indicação, foi você mesmo, beleza. Mas uma vez vencendo o prazo, ela se transforma em penalidade. Quando ela abre a penalidade, lá já vai dizer assim, ela entende que foi você, ela vai te penar pelo período responsável, ó, ela vai te pontuar e vai te dar o valor. Ó, vamos imaginar aqui que é uma multa gravíssima, né? Então, ela vai te dar 7 pontos na carteira e vai te falar que você tem um prazo X para você ou entrar com a Jari, já que você perdeu a defesa, e o valor até o vencimento com desconto. Você tem um desconto de 20%. No caso de Cabreúva, tem o desconto também de 40%, né? Que ela tem nós fazemos parte, né? A gente aderiu ao SNE, que é o Sistema de Notificação Eletrônica. Então, o cidadão, uma vez reconhecendo a multa, ele pode solicitar 40%, abre mão do recurso e paga a multa 40%. Então, assim, ele não consegue fazer a indicação do condutor depois que vence o prazo de defesa. Você tem uns projetos bacanas, né, de educação de trânsito. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de gravar. Queria que você contasse um pouco dos projetos. Nós fizemos, esse ano é o 2º ano que nós diretamente direcionamos a educação de trânsito para as crianças. As crianças do ensino fundamental. O que a gente fez o ano passado? A gente contratou uma empresa que fez um jornal. Um jornalzinho mesmo, né? Não sei se 6 folhas, né? E a princípio, esses jornais eles eram entregues para os alunos de 3º e 4º ano. Porque acho que é isso mesmo. Até o 5º ano. Porque do 6º ano ele vai para o ensino médio, né? Ele muda acho que mudou tudo, né? Porque nossa época era diferente, né? É ginásio, né? Hoje bagunçou o negócio. Hoje mudou tudo. Então eles mudam de escola. Aí deixa de ser escola municipal e vai para a escola estadual. E as crianças menores quiseram também um jornal. Mesmo que elas não soubessem ler ainda, mas como tinham muitos desenhos, aí a gente confeccionou mais e entregou para todos os alunos da rede municipal. E isso foi muito legal, isso foi no ano passado. Aí esse ano a gente mudou, fez uma cartilha, né? Na verdade um folheto grande, que dobra, e ele tem um mapa dentro desse papel, né? Desse documento, dessa cartilha, e é onde a criança pode pintar. Então ele coloca lá, né, a faixa de pedestre, ele vai desenhar, ele vai pôr cor, né? Tá desenhado, ele vai colorir. E a gente fez para todos os alunos da rede também. E deu muito certo. Deu muito certo porque o agente de trânsito vai uniformizado, ele vai em todas as salas, a professora entrega para todos os alunos, ele faz um comentário, né, ele dá uma explicação do que é aquilo, da importância que é. Esse ano eu acompanhei a primeira entrega, a prefeita foi junto, né? Então a prefeita é uma professora, então o trato dela, ela entra em sala de aula, está em casa, né? Então nem gagueja, a gente ainda treme. Então ela já chegou e de um modo bem descontraído,
já deu o pontapé da educação de trânsito, que foi agora em setembro. E quando ela já mostra para os alunos, né? Então já explica daquela forma bem lúdica, ficou bem bacana. Então isso foi muito produtivo. Deu muito certo, deu muito resultado. Eu recebi muitos elogios aí em nome dos funcionários que fazem isso, né, efetivamente. E essa é uma ação que a gente já tinha já há um tempo o planejamento de fazer, e acabou que no ano passado fez, esse ano repetiu, e não deve sair da pauta mais, né? A gente só vai mudar a data para manter sempre no mês de maio, né? A gente fez o ano passado no final do ano, o ano passado tinha campanha política, aí manteve esse ano para a Semana Nacional de Trânsito, né? Inicia-se na Semana Nacional de Trânsito, até iniciou um pouquinho antes, para que ele ficasse na semana, mas é muita gente, não dá para vincular só a semana. Então a gente optou para o ano que vem, já está no projeto, já para o mês de maio. Por que mês de maio? Porque o mês de maio é o mês do Maio Amarelo. Esse laço seu aí na roupa tem alguma coisa a ver com isso? Tem a ver, porque é do observatório. Então é o mês de conscientização dos acidentes de trânsito. Você acha que funciona na prática? Tem algum resultado efetivo como função educativa nos motoristas do Maio Amarelo? Tem, eu acho que tem, porque o Brasil ele adotou as cores por mês. Então nós temos várias ações durante o ano que elas são voltadas a alguma coisa relacionada à cor. Então nós temos setembro amarelo e maio amarelo. Então, o maio amarelo é do trânsito e setembro é sobre o suicídio. Existe um número muito grande, não vou entrar aqui no mérito, né, mas um número muito grande de suicídio no Brasil. Outubro rosa, é o combate ao câncer de mama das mulheres. Novembro azul, está chegando aí, né? Por que você bateu em mim? O mês do Rodrigão, você tem 50. Não vai escapar, não. Isso aí é normal. Você não pode gostar muito, né? Uma vez por ano, eu quero cair duas. Tirar a segunda opção. Aí não dá, né? Não, o Xandinho, já falei com ele que vai tudo no robô agora, não precisa nem pôr a mãe. Vai nessa. Então, eu acho que dá muito certo. A gente tem dezembro, que é o dezembro vermelho, que é sobre o HIV. Então, eu acho que foi legal. O maio amarelo. O amarelo é relacionado ao trânsito mesmo, que é a cor símbolo do trânsito, é o amarelo. E eu acho que funciona, porque pelo menos obriga a gente, né, obriga o órgão a executar de fato alguma ação de educação. Porque a maioria não fazem. Cidade pequena não faz. A gente faz porque eu persisto nisso há muitos anos, a gente tem que fazer, e a gente tem que mostrar isso. O Tribunal de Contas cobra a prefeitura as ações que é feita está dentro do meu planejamento anual. Né? Quando você faz a programação, você faz o planejamento do ano seguinte, você faz o planejamento do ano seguinte, você faz o planejamento da gestão. A gestão de 4 anos de governo. Quais as ações de trânsito durante os próximos 4 anos? Então você tem que colocar lá. Então, por exemplo, no primeiro ano, 2 ações. No segundo ano, 3. No terceiro, 4. Se você aumentar, aí você tem que comprovar o que você fez. Então não adianta só falar. Você tem que mostrar o que você fez. Então eu acho que o Maio Amarelo deu muito certo. Ele tem uma eficiência muito grande. O que não tem é patrocínio. É cidade pequena, eu não tenho patrocínio, entendeu? Meu patrocínio é os meus amigos de futebol. Eu tenho o recurso que a gente separou um recurso para a educação, mas ele é próprio da prefeitura, né? Então, assim, eu não tenho empresa de aplicativo me patrocinando, não existe, né? Então, é a própria prefeitura que faz as ações. Mas eu acho que deu muito certo, sim, é bem bacana. Qual que você acha que é a maior causa de acidente de trânsito em Cabreúva hoje? Velocidade. Velocidade? A maioria dos acidentes. Cabreúva é assim, ó, ainda na educação, só para, na sequência eu já te falo isso. Ainda na educação, a gente tem
as palestras de trânsito, né, o trânsito seguro e tal, são feitas por mim. Né? O Plínio, se eu não me engano, fez uma ou duas até então, porque as agendas não batiam. Então, a empresa marcou a data e, por algum motivo, eu não podia estar presente, ele foi. Mas todos eles também já foram comigo. E essas palestras, elas são muito importantes, porque eles falam comigo diretamente. Igual a gente está aqui, eu tive uma recentemente, a empresa tem 900 funcionários. E eu consegui falar praticamente com 90% da empresa, com a chefia, com os donos, diretoria. E eu tenho muitos amigos lá. Tinha pessoa que mandou foto para mim, pô, tô aqui, né? Depois eu fui vendo lá, o meu celular não pegava a internet. Quando eu cheguei em casa que eu vi, o cara tirou foto. Pô, você não falou comigo? Falei, você tá lá em cima e tal. Enfim. Então isso dá muito certo. E nessas ações, nessas palestras, eu levo para eles as infrações mais cometidas na cidade. E a maioria delas é excesso de velocidade. Essa última empresa que eu fui, eles tinham perdido um funcionário de acidente. Então, é um cara, gente boa, estava no aniversário do filho, e se envolveu no acidente a 500 metros da empresa, chegando, e não estava atrasado. Então, acelerou muito, estava com pressa, e fez ultrapassagem num caminhão, ele bateu em outra moto vindo, e caiu debaixo do caminhão. Então, assim, é velocidade. A gente ficou de 2000, assim, a gente ficou mais ou menos 5 anos, 6 anos, sem nenhum acidente de trânsito dentro da área urbana em Cabreúva. Aí o ano passado, em 3 meses, foi 6. Mas 6 acidentes com vítimas. E dos 6 acidentes, 5 com moto. Aí esse ano, aí a gente se mexe. Aí esse ano, até esse acidente, só ele foi 6. E já teve mais. Teve mais 2 ou 3 acidentes com vítima fatal. Então cresceu muito. Aí você vai analisar o acidente de forma geral, todos eles, velocidade. A gente falou no comecinho do episódio aqui hoje, quando a gente estava contando a sua trajetória e tal, que a gente não estuda direito de trânsito. A gente não estudou na faculdade de direito, a gente não estuda nos cursos, a gente não tem. Embora o Código de Trânsito preveja que a educação de trânsito deve começar lá na educação infantil e seguir até o ensino superior. Você acha que deveria existir realmente educação de trânsito da maneira que é proposta? E segundo, qual que é a maior dificuldade que as autoridades de trânsito têm para colocar isso em prática? Bom, tudo na vida social nossa, ela passa pelo viés político. Precisa ter amparo político. Se tem um cara lá que fala, viu, vai ter que ser assim. Porque quando é de interesse que não é esse tipo de ação, anda. Então, se você trabalhar a criança, fatalmente nós vamos ter um adulto melhor no trânsito. Nós somos mais velhos, a gente teve uma certa educação de trânsito na escola. Hoje não se tem. Quem tem a educação de trânsito hoje nas escolas é porque algum professor específico, ele se dedica por algum motivo, alguma razão dele, pessoal, ele insere o trânsito nas aulas dele. Mas como o trânsito é uma matéria que não é obrigação, não tem retorno financeiro, não só para o professor, que não é esse, a questão não é o dinheiro, não é eu ganhar para fazer isso, mas como não é obrigação da rede pública, seja ela em qualquer esfera, não se fala. Transfere a responsabilidade para o órgão municipal ou estadual e para as autoescolas. Então, assim, muitos alunos de autoescola, eles vão ter noções
de legislação de trânsito no curso do CFC. Ele não sabia, ele não tem noção, às vezes, da importância que tinha aquilo, porque não houve o fato antes, lá atrás. Né? O que se sabe, o que se aprende na escola é aquilo que se faz no dia a dia. Então, não se fala na escola que tem que usar o cinto. É a ação do pai, que o pai usa o cinto, e ele obriga o filho a pôr o cinto. Se o pai não usa o cinto, o filho não vai usar. Se o pai dirige o veículo, toca o telefone, ele atende, o filho, com o passar do tempo, quando ele for dirigir, ele vai atender o celular. Por quê? Porque o espelho dele é o pai ou a mãe, não é o professor, porque não é competência, não é obrigação, apesar de que eles ainda fazem. Como não é obrigação, a escola também não vai cobrar do professor se ele fez uma aula de educação de trânsito para o aluno. A partir do momento que se houver uma vontade política, eu não estou falando política de cidade, é de município, não é o prefeito que determina isso, mas se vier lá do Congresso, é uma mudança de consciência geral. Né? Algo disso, viu? Vocês vão colocar essa matéria como educação artística, como educação física, e você estudar lá, pelo menos uma vez por mês, ter uma aula disso, ou durante a campanha, pode ser o Maio Amarelo. Dentro do Maio Amarelo, a escola precisa fazer uma ação de trânsito, fazer um semáforo, fazer alguma coisa. Isso já vai induzir as crianças para que elas amanhã sejam bons condutores, ou pelo menos, porque assim, o pessoal acha que todo mundo vai dirigir, e não é assim. Eu conheço muita gente que não tem nem CNH e não dirige. Então não é porque o aluno aprendeu o trânsito que ele vai ser um condutor. Às vezes, mas ele vai ser diretamente um pedestre. Oi, e já que a gente não tem isso tão efetivo, a multa de trânsito cumpre a função educativa que ela deveria cumprir? Ou só punitiva? No meu ponto de vista, ela não cumpre. Eu não penso que isso cumpre, não, porque até pelo valor. Você paga, acabou, tá tudo certo. Eu vou te falar de multa de embriaguez, velho. Uma multa cara. Dá 1 ano de suspensão. E isso não coíbe, em hipótese alguma, que você pare de beber e dirija. É sorte. Eu dei o azar, eu dirijo, e eu bebi a vida inteira e dirijo a vida inteira. Eu dei azar hoje. Mas eu cumpro a minha suspensão, pago a multa, e eu não parei nem de dirigir na suspensão, nem de beber e dirigir. Então eu não acredito que a multa ela seja uma mudança de comportamento do cidadão. Eu acho que o que pode acontecer, assim, é um absurdo ter tomado essa multa. Não tomo mais. Aí eu concordo, né? Você faz uma viagem, por exemplo, eu vim de Cabreúva para cá, em média de 400 quilômetros. Qual que é a velocidade média da via? 100, 110, 110 praticamente. A maioria que eu peguei, 110. Tenho pressa? Eu tinha hora para chegar aqui? Eu tenho compromisso? Não. Então para que eu vou correr? Passa um Porsche do meu lado, deixa embora. Não vai mudar a minha vida. Não que eu não possa me envolver no acidente, porque estou andando dentro do meu limite. Não é nada disso. Mas assim, esse comportamento, ele não pode ser por multa. Porque eu vi vários radares mesmo na rodovia, né? Tem bastante. Mas não é por ter radar, porque se você não se preocupa com a sua vida, com a vida do próximo, que diferença vai ter o radar? O radar é só a multa. Se você tem um Porsche, você está preocupado com o valor de multa? Já que a gente falou da quantidade de radares, você acha que a diminuição nas abordagens, com as multas sendo feitas, na maioria das vezes, a revelia, também tira esse viés educacional? Você acha que abordar o condutor e falar para ele de imediato que ele cometeu uma infração seria melhor? Eu acho que culturalmente no Brasil, a polícia militar e a polícia rodoviária, se ela continuar com a abordagem, ela
tem mais efetividade. Eu acho que a multa revelia, ela cria uma indignação no infrator. Agora, o agente de trânsito é um pouco mais complicada a abordagem. Aí entra a questão que ele não tem um porte de arma, o cara sai bravo, pode virar uma agressão e não resolve nada no momento. É mais raro você ver uma agressão no trânsito com a polícia militar ou com a polícia rodoviária. Já é diferente. Então, eu até falo isso para muita gente. Eu considero o policial rodoviário o servidor público mais respeitado do Brasil. Eu não conheço ninguém que sai do carro querendo brigar com o policial rodoviário. Ele manda parar, encosta, faz o cumprimento normal e você não vê. Mesmo, se ele tiver alterado, bêbado é uma exceção, mas numa blitz tradicional, eu nunca ouvi falar. Você pode perguntar até para o Kleber se ele tem conhecimento disso, de repente não é nada disso, né? Mas eu nunca vi ninguém se exaltar por ser fiscalizado e de preferência, ainda mais se ele estiver correto. Então ele vai falar, ó, estou autuando o senhor está sem cinto, o senhor está assim, beleza, desculpa, tá aqui, acabou, bola para frente, segue o barco. Já dentro do município, se isso é feito numa blitz com a polícia militar, também está ok. Eu vou perder sua moto, porque sua moto está com o documento vencido, tudo certo. Agora, quando é o agente de trânsito ou quando é revelia, eu acho que não tem a mesma conotação. Eu acho que a efetividade ela é menor. Né? E lá em Cabreúva tem uma base da Polícia Rodoviária perto, não tem? Tem. Você acha que isso influencia no comportamento do condutor de Cabreúva? 100%. Nós estamos... eu tenho amigos, né? Meus irmãos, eles que moram em Itu, a gente se reúne na sexta. Quem vai embora, se o pessoal estiver fazendo blitz, se um contar para o outro, o cara já não bebe, ou ele para de beber, ou ele vai esperar a blitz acabar para ir embora. Nós, como vamos ao shopping de Itu, que é próximo, se a gente estiver tomando um chopp no shopping, alguma coisa, alguém vem dirigindo, porque você vai passar em frente à base. E a base está desativada há pelo menos uns 4, 5 anos. No governo Dória, ele fechou algumas bases e colocou os policiais rodoviários com mais circulação dentro das rodovias e acabou ficando sem ninguém. Só que às vezes você passa lá, tem. Então você nunca sabe se está funcionando alguém, se está efetivo ou não. Então, ela inibe sim quem faz alguma coisa errada. Então, se você está com o documento vencido, poxa, eu tenho que ir para Itu. Não vou passar de frente à base. Eu bebi. Se eu passar lá e a polícia rodoviária estiver lá, como é que eu vou fazer? Então, ela inibe sim. Mesmo que ela não esteja 100% ativa 24 horas, o fato de ter uma viatura lá na frente da base já inibe o grau, velocidade. Ninguém passa correndo na frente da base policial. Ninguém. Todo mundo sabe. Verdade. Placa está lá, 500 metros, posto da polícia rodoviária. Todo mundo semzinho. Normal. Isso aí, fião. Isso aí. Muito bom. Então, aqui no programa a gente tem a tradição do convidado dar um pitaco, deixar uma mensagem para os pitaqueiros. Pelo tanto de dica que você já deu e conhecimento, agora dá aquela mensagem. Eu, antes da mensagem, eu vou comentar aqui só um assunto Primeiro, meus agradecimentos à prefeita, né? Eu já estou no cargo há 5 anos. Fui convidado pelo prefeito anterior, que é o Mangini, e ele, durante a gestão dele, no início da gestão, ele descobriu um câncer e ele trabalhou os 4 anos dele tratando do câncer e tratando da saúde. Tratando do câncer e tratando da cidade. E a prefeita atual era a vice-prefeita dele. Como eu comentei, é uma professora, né? E mão firme, né?
professor das antigas, professora que quer o bem do aluno, né? Então ela tem um viés de fazer as coisas corretas, fazer acontecer. Então a minha gratidão é eterna ao Mangini por ter me dado a oportunidade de liderar a secretaria para ele, e a confiança que a prefeita recebeu dele para me manter, né? Então isso não é um sacrifício para mim, isso é um prazer, né? Eu amo fazer o que eu faço, né? A gente estuda para isso, a gente se dedica para isso. O trânsito não é das 5 às 17, né? O trânsito ele é 24 horas, a todo momento o trânsito existe. Então a gente se dedica ao máximo que a gente pode para a cidade, para a população, para os amigos, para a gestão, né? E isso para mim não tem preço. E agora, em relação às dicas, eu vou, talvez não seria uma dica, eu vou contar para vocês aqui um episódio que aconteceu, que é o que mudou a minha vida e é o que eu acho que é o meu papel. Eu tive Covid em 2021, então estava no alto, né, no auge das mortes no Brasil, e perdi 5 amigos naquela mesma semana. Aí fui internado, fui para Santa Casa de Cabreúva e eu fui removido para o Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. E quem tratou de mim foi um médico com 29 anos de idade, molecão, super gente boa. Aí o que aconteceu? Ele chegou em mim num dia, falou assim, viu, você já ouviu falar que o médico ganha por morte de Covid? Aí você está ali, acamado, cheio de acessos, né? K01 na mão. Você está ali no bico do corpo. Ele falou assim, já ouvi sim. Eu falei, então é mentira, eu vou te contar que é mentira. Eu falei, por que é mentira, doutor? Porque é o seguinte, depois que morre não me paga. Eu não recebo de morto. Quem recebe é o Estado, eu não. Então, o meu papel, ele já sabia quem eu era. Ele já sabia que eu era funcionário da prefeitura. Ele descobriu que eu era secretário 2 dias antes da alta. Que primeiro você sai da UTI, depois você vai para o quarto, aí no quarto você faz um tipo de tratamento. Aí lá no quarto que ele descobriu que eu era secretário, ele não sabia. Ele só sabia que eu vim de Cabreúva. Aí ele falou assim, viu, você é agente de trânsito, né? Eu falei, sou. Eu falei, então, você é tão importante quanto eu, porque nós temos a mesma função, a mesma profissão. Eu falei, como uma profissão, doutor? O senhor é médico, eu sou agente de trânsito. Eu falei, então, cara, mas é o seguinte, se você não pinta a rua, não fala qual que rua que vai e que volta, ele não falou tecnicamente, né, mão de sentido único, sentido... Não, se você não pinta a rua, você não fala para mim qual que é a rua que sobe, que desce, que vai e que volta, se você não controla o semáforo, como é que eu chego aqui para salvar vocês, para cuidar de vocês? A sua função é tão importante quanto a minha, porque o papel seu lá fora é de salvar vidas e o meu aqui dentro também. Mas sem você lá fora eu não chego aqui. Então esse foi um dos assuntos que muito me motivou a viver, porque eu estava praticamente entregue. E isso eu levo para mim até hoje. Então eu acho que o principal papel de quem trabalha no trânsito é passar para as pessoas o quanto ela é importante para voltar para casa. Porque o meu papel é de salvar vidas, mas desde que a vida queira ser salva. Porque naquele momento eu não queria, eu já tinha entregue, eu tinha perdido amigos meus de parceria, do nada, pegou doença, foi para o hospital e morreu. Então, o salvar vidas naquele momento deu a importância da minha profissão, do meu salvar, do meu querer viver, e eu levo isso profissionalmente, falando, mas peraí, o condutor quer
viver. Ele quer salvar também as outras pessoas, porque quando você bate um carro a 160 por hora num outro carro, dificilmente alguém não vai morrer. Então, mas você quer matar alguém ou você quer viver? Ou você quer que a vida das pessoas vivam? Então, eu penso que o cumprir a lei já é o início de salvar o próximo. Então, eu acredito muito nisso, que é uma forma de você... Se eu penso que o meu trabalho ele é importante para a mobilidade das pessoas, do ir e vir, seja ele qual modal for, mas imbuído da segurança de que você precisa ir e precisa voltar, principalmente para casa, com os seus entes, por que não cumprir a lei? Então esse é o meu pensamento. Muito bom. Muito bom. Que Profundo. Né? E nós ficamos felizes pra caramba de você vir aqui e trazer o conhecimento, compartilhar com a gente, com todos os pitaqueiros. Andou mais de 400 quilômetros para encontrar 2 barrigudos. Mas 3, pô. Também. Tá tudo certo. Né? Um careca, um partido de careca. Mas, Henry, brigadão, cara. Valeu. Então, pitaqueiro, que episódio, hein? Informação no último grau. Então merece um like, compartilhe, curte, ativa o sininho, igual o diretor tá lá assim, ativa o sininho. Pitaqueiro, até a próxima. Obrigado.